continuando nossa fala aqui sobre os mitos, né? Nós vimos aí o que o nosso livro de língua portuguesa traz inicialmente, já traz informações essenciais aí para entendermos o que é o mito. Esse gênero textual que nós vamos trabalhar aí no capítulo 3 do livro de língua portuguesa. Trabalharemos também no livro Gênero, Leitura e Análise, e aqui eu trouxe outras informações mais detalhadas, para nós passarmos aí a compreender bem o que são os mitos, tá bom? Vamos lá. Um mito é uma narrativa de caráter simbólico e magético. Que é isso, professora? Ou seja, o mito não é uma realidade independente, mas evolui com as condições históricas e étnicas relacionadas a uma dada cultura, que procura explicar e demonstrar por meio da ação e do modo de ser das personagens a origem das coisas. Em palavras mais simples ainda, o mito é uma narrativa que vem aí a partir da cultura de um povo. E essa narrativa, ela tem um caráter simbólico e magético, porque é a partir das crenças, a partir da cultura, a partir da identidade de um povo que vai surgir o mito, né? Porque os mitos, eles vinham para explicar a origem das coisas, a partir do que aquele povo acreditava. Aí vinham os mitos. Então, os mitos eram tratados na antiguidade como a verdade, né? Era a explicação e era tratado de forma muito séria, como eu já disse, com os poetas rapsodos e entre outros nomes aí, em outras culturas, né? Mas quando tratamos dos gregos, eram os poetas rapsodos. Então, eles tinham aí essa competência, esse dom aí, né, de narrar os mitos. Então, era baseado aí na oralidade, né? E esses mitos tinham a função de explicar a realidade, explicar a origem das coisas. Porque nós, como seres humanos, nós somos curiosos, nós temos curiosidade, nós precisamos de explicações. E quando não tinha ciência, quando não tinha estudos científicos, quando não tinha a física, enfim, para explicar a origem desses fenômenos, nós tínhamos aí os povos, a partir da sua identidade, da sua cultura, criavam aí as narrativas míticas, né? Uma forma aí bem simbólica de explicar a realidade, a origem das coisas. Quando nós falamos em mito, o mito ele tem a função de explicar a origem das coisas, dos fenômenos da natureza, enfim. Mito, do grego mitos, nós vimos aqui também um pouco da origem da palavra mito, né? Aqui, origem grega miteo ou miteio, e aqui nós temos outra palavrinha aí grega também que refere-se a mito. É uma narrativa fantástica, fantasiosa, que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe, tudo aquilo que existia e era considerado importante para um determinado povo. Então, eles precisavam entender ali a origem daquilo, o motivo daquele acontecimento. Então, vinham os mitos para explicar. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo chamada de mitologia. Quando nós vamos aqui para o início do nosso capítulo, qual é o título dele? Mitologia. E o que é a mitologia? É o conjunto de mitos, né? O conjunto ali de mitos gregos forma a mitologia grega. O conjunto de mitos africanos forma a mitologia africana. O conjunto de mitos indígenas forma a mitologia indígena, tá bom? Então, quando nós falamos em mitologia, é a reunião, a junção aí, né, dessas narrativas dos mitos. A mitologia, como se conhece hoje em dia, tem origem na Grécia Antiga. Quando nós falamos em mito, em mitologia, né, geralmente nós nos esbarramos aí com
a mitologia grega, até porque mito, como nós vimos, tem origem aí, a palavrinha mito tem origem grega. A cultura grega politeísta, ou seja, a crença em muitos deuses, possibilitou a criação de um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo e a relação dos seres humanos com a natureza e esses deuses. Então, a cultura grega é politeísta, né? Eram povos politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses, né? Tinha o deus da guerra, o deus do sol, enfim, vários deuses. E aí, esses deuses, eles estão presentes nos mitos, né? Os deuses são os personagens mitológicos, né? Os seres mitológicos gregos. E criou-se, então, com isso, um modelo complexo de interpretações sobre a origem do mundo a partir desses deuses aqui e a relação dos seres humanos com a natureza e esses deuses. Então, a mitologia mistura tudo isso daí, né? A relação do ser humano com a natureza e os deuses. Os mitos cumprem o papel de ensinar através de histórias repletas de simbolismo que relacionam elementos sobrenaturais com a vida dos seres humanos, dando lições sobre como se deve viver. Nós trabalhamos anteriormente gêneros textuais que tinham a função de ensinar. Os mitos, eles trazem aí também lições. Porém, a função primordial do mito não é dar lição de moral, não é trazer ensinamento, tá bom? O mito, ele tem a função de trazer uma explicação, né, que na antiguidade não se existia, a explicação da origem de determinado fenômeno, de determinado elemento, de determinada realidade. Então, tem esse objetivo. E a partir da visão de um povo, da cultura e da identidade de um povo, nós tínhamos essa explicação, que era narrada aí, né? Era basicamente oral. Ao longo do tempo, os mitos foram assumindo outros significados e seu uso passou a determinar outros sentidos. Então, os mitos, eles foram se transformando no decorrer do tempo, né? Inclusive a palavra mito, né? Que nós estamos trabalhando aqui o mito como um gênero textual, né? Mas ultimamente, mito vem ganhando diversos sentidos, né? Você já escutou a palavra mitou? Nossa, ele mitou. Já não tem o mesmo sentido de um gênero narrativo, que tem a função de trazer determinada explicação sobre algo. Então, ela foi se transformando. Inicialmente, o mito refere-se diretamente a uma narrativa fantástica, compreendida como verdadeira, porque antigamente era verdadeiro. Aquela explicação, a partir de determinadas crenças, era tida como verdadeira, de forma muito séria, né? E que dá conta de explicar a origem de tudo que é relevante para a vida humana, tudo que era relevante para aquele povo. Né? A partir da produção de conhecimentos baseados na lógica, os simbolismos dos mitos foram sendo abandonados. Né? A fantasia foi sendo abandonada, em troca veio a lógica, né? Sendo abandonados e seus relatos passaram a ser compreendidos como uma ficção. Então, hoje nós não temos esses acontecimentos como realidade, como lógicos, mas sim ficção. Observem que o sentido e a função do mito foi se transformando no decorrer do tempo, com o avanço, né, dos estudos, com o homem conhecendo mais realmente a origem das coisas, vindo a ciência, a física, as explicações científicas. Hoje em dia, mito pode ser sinônimo de falsidade ou mentira. Então, mito, hoje em dia, nós utilizamos várias vezes o mito como algo que não existe, algo que é mentira, algo que é falso, que não existe. Por exemplo, quando nós
falamos, como foi discutido ali no início do capítulo, quando nós falamos que não sabemos a gramática da nossa língua. Isso é um mito, porque isso não é real, né? Nós sabemos sim, nós não temos consciência, mas nós sabemos, nós utilizamos. Então, mito tornou-se aí sinônimo de mentira, falsidade. A oposição entre verdade ou mito tornou-se muito comum e se dá pela tradição fantástica das histórias míticas e sua falta de coerência com a realidade. É porque aí, com o decorrer do tempo, com o avanço da ciência, foi se percebendo que aquelas narrativas, aquelas histórias, não condiziam realmente com a realidade. É fruto da imaginação, né, da cultura do povo. Então, de diversos povos, né? Isso daí no decorrer de vários anos e no decorrer aí também das civilizações, dos povos distribuídos em todo o mundo. Temos mitologia grega, mitologia romana, nós temos a mitologia indígena, né, aqui do nosso povo, nós temos a mitologia africana, enfim. O significado de mito também se relaciona com algum aspecto que possa parecer sobre-humano ou sobrenatural. Uma pessoa pode ser chamada de mito quando suas ações parecem estar para além das pessoas comuns. É exemplo das divindades gregas, né? Porque as divindades gregas eram seres mitológicos, né? Então eles faziam coisas ali que passava do que o homem poderia fazer, né? Por exemplo, jogar um feitiço, acabar com a maldade do mundo, ou o contrário, né? Jogar a maldade em todo mundo, enfim. Então, isso tudo era sobre-humano. E aí, hoje em dia, utilizamos, né, mito, né? Nossa, você mitou, você fez algo aí fantástico, algo que é incomum as pessoas fazerem. Então, você é o diferentão, você mitou. Assim, muitas vezes, pessoas que possuem muito destaque em suas áreas, por exemplo, nos esportes, né, no futebol, um jogador que é excelente, faz muitos gols, é imbatível, ele imita no futebol, nas artes, etc. São chamadas de mito. Agora, pessoal, quando você coloca lá no Google mitou, o que aparece? Mitou é uma gíria no Brasil e significa transformar em mito, ou referente a algo que foi feito com excepcionalidade, maestria, perfeição, né? Então, se você foi demais em algo aí, você fez um trabalho de língua portuguesa como ninguém fez um trabalho de língua portuguesa igual ao seu, você mitou, você vai imitar, né? Aí nós temos diversos memes que trabalham esses termos, né? Porque mitou virou uma palavra aí da moda, né? Esse novo sentido que mito ganhou, né? Que a palavra mito ganhou. E aí nós temos, por exemplo, né? Você mitou, agora é só esperar seus likes. Aqui é um meme. Aqui nós temos também, ó, o Barack Obama mitou, né? Batendo palminhas, ou seja, parabéns, você fez algo bem legal. Aqui nós vamos, no primeiro texto do capítulo 3, nós vamos ver um mito, e não tem nada de mito grego, não, nós vamos ver aí um mito de origem tupi-guarani, brasileiro, né? A mitologia indígena brasileira é bastante vasta, isso porque existem vários povos, cada um com seus hábitos, costumes e crenças. Além dos tupis e dos guaranis, dois dos grupos mais importantes, Yanomamis, Araras e dezenas de outros povos deixaram um legado mitológico. Leia com atenção o mito da Vitória Régia de origem tupi-guarani. Mas nós não vamos fazer aí a leitura desse mito nessa aula, né? Essa videoaula, ela já está extensa e nós vamos trabalhar aí na próxima aula. Não deixe de tirar fotos se você não está no presencial dessa atividade e enviar no e-mail maxnayara@yahoo.com, tá? Ficou com dúvida, quer fazer algum questionamento, alguma sugestão? Participe do plantão, das 7 às 11, tá bom? Nos dias em que temos aula. Então, hoje, estou disponível até às 11 horas para te atender. E o e-mail para envio das atividades, maxnayara@yahoo.com. Não se confunda e não se esqueça, tá bom?
Pessoal, espero que vocês tenham uma excelente semana, tenham um ótimo dia de estudos. Qualquer dúvida, eu estou disponível para atender vocês, tá bom? Até a próxima aula!